termos de política educacional, quando, em 1834, o ato adicional transferiu qualquer preocupação com o ensino elementar para as prefeituras. 1834, ato adicional. Se até aquele momento a escola, até 1834, a escola era dominantemente voltada para atender aqueles segmentos que estavam surgindo de homens livres numa sociedade escravocrata, porque a elite mesmo continuava tendo preceptores, como na colônia. Então, a situação do preceptor continuava. A escola surgia para aqueles segmentos, eram escolas particulares. Com o ato adicional de 1834, essas escolas são transferidas enquanto legislação, organização, para as prefeituras, onde os interesses pela escola eram interesses mínimos, tendo em vista que o preceptor é que formava o futuro advogado, o futuro médico. Então, esta descentralização decorrente do ato adicional de 1834 é uma descentralização que mostra como era de somenos importância a escola enquanto uma organização, né, de educação formal, tendo em vista que o conhecimento mesmo, a formação da classe dirigente se dava por preceptores. Já nos fins do Império, quando o próprio regime imperial entra em crise, e isso aparece em 1868, quando o chamado Duque de Caxias demitiu o primeiro-ministro, coisa que não tinha ocorrido até então. Era a primeira vez que, em vez do imperador demitir o primeiro-ministro, quem demitiu foi o chefe dos exércitos brasileiros no Paraguai. Com esta crise que começava a aparecer no fim do Império, começam a surgir dentro da política educacional, muito interessante esse aspecto, a ideia de reforma. Aí começam as reformas. As reformas brasileiras são normalmente reformas visando desmobilização. Eu não disse sempre, mas eu disse normalmente. Quando a área educacional começa a ter alguma organicidade, ela começa a ter condições não só de se mobilizar externamente por melhores condições de trabalho do professor, por melhores condições de trabalho para o aluno, melhor funcionamento da escola, ou internamente ela começa a acumular experiências que possam levar para uma educação mais geral, que abranja não uma percentagem da população brasileira, mas a população do país, surgem as reformas. Então, normalmente, reforma no Brasil, quando a pessoa fala para mim em reforma, eu digo, vem aí desmobilização. Ou então, quando fala em ensino profissional, eu digo, olha, cuidado, né? Porque tem sido, né, permanente o uso de reforma como encaminhamento de desmobilização na área educacional. Porque é claro que o professor, por sua própria vocação especulativa, um ensino onde a vida passa pela janela, normalmente não se discute muito a vida, né? O professor fica muito preocupado em entender
como é que a reforma vai funcionar. E quando ele passa a discutir isso, o tempo se alongou e lá se vão 15 anos. Quer dizer, aí ele discute o último parecer, depois o outro parecer, depois... Quer dizer, a reforma transforma o professor, que tem uma formação específica, que tem um papel fundamental dentro de qualquer civilização, transforma num rábula, não num advogado. Num rábula, porque ele passa a ser intérprete de legislação, sem ter nenhum princípio de exegese jurídica. Então, nesse sentido, aquela preocupação de como é que vai ser aplicada a reforma sai para cá, sai para lá, vai para cá, como é que é, aí vem um outro parecer, aí desmente aquele anterior, isso é que eu chamo de desmobilização. Enquanto ele discute e reorganiza, lá se vão duas dezenas de anos. Algumas das principais reformas educacionais implantadas depois de 1870. Caso, lembrai-vos de 1868, de Caxias. Reforma Leôncio de Carvalho, de 1879. Reforma Benjamin Constant, de 1890. Código Epitácio Pessoa, de 1901. Reforma Rivadavia, de 1911. Reforma Carlos Maximiliano, um excelente jurista, não entendia nada de direito. De educação. Era excelente jurista, não entendia nada de educação. 1915. Reforma Luiz Alves também excelente jurista. Luiz Alves e Rocha Vaz, 1925. Verdade. Reforma Francisco Campos, 1931. Reforma Capanema, 42, tá, aquelas leis orgânicas. Lei de Diretriz e Base de Educação Nacional, 1961. Reforma Universitária, 68, 69. É uma lei e um decreto-lei. Reforma de Ensino, primeiro e segundo grau, 71. Vocês notem que não há quem aguente. Por quê? Porque não é que o Estado é burro. Quem está no poder tem que manter o poder. A forma de você manter o poder é criar reformas. Você reforma sempre. Né? Por quê? Porque o professorado, o pessoal vai passar a discutir permanentemente como é que surge, qual é a inovação, qual não é a inovação, quais são qual é a exegese do parágrafo 2º, inciso 3º da lei. Então, esses dados, embora cômicos, eles são tragicômicos. O analfabetismo, como eu disse, é uma luta permanente. Não há projeto, não há plano de governo que não tenha isso. E não há discurso de governante sobre educação que não trate disso. Se vocês pegarem as mensagens, meus amigos, pegarem as mensagens dos presidentes das repúblicas anualmente, é um tema permanente. De tão permanente, ele continua. Então, vocês podem notar, só para eu encerrar essa exposição sobre a política educacional no Brasil, e podemos ouvir política social e educação no Brasil, e podemos ouvir aqui outras partes. Vejam o seguinte. No primeiro império, o que é que existia a nível de ensino elementar? Preceptor. Ou então, escola descentralizada, depois de 1834. Segundo Império, aí já é importante a população saber ler e escrever, ganhou uma importância, apesar da descentralização que permaneceu até o fim do governo imperial, a de 1834. Com a República, eu só vou dar um dado. Em 1920, o atendimento escolar ficava bem próximo ao de 1909.
No período compreendido entre 1951 e 1985, invariavelmente, todos os governos existentes propuseram-se a alfabetizar a população inteira. O resto é a realidade, é só observar. A realidade não basta, mas é preciso pensar além dela um pouco. Nunca foi erradicada. Não foi erradicada não é só por incompetência técnica, porque a opção continua sendo de uma política de elite. É isso. Muito obrigado. Inicialmente, eu queria agradecer à Fundação para o Desenvolvimento Educacional do Estado de São Paulo por esta oportunidade de poder trocar ideia com os senhores e as senhoras. Trocar ideias mesmo. Eu fiz a escola normal, trabalhei no ensino secundário como professor de Sociologia da Educação, como diretor de escola secundária. Depois me encaminhei para um centro de pesquisas e para a universidade, onde basicamente nós reunimos informações que vêm das experiências de vocês que atuam na rede e trabalhamos com estas experiências de uma forma um pouco diversa, quer dizer, mas na verdade todos nós estamos fazendo as mesmas coisas e preocupados com as mesmas coisas. Então é preciso ficar claro que nós não nos colocamos aqui como donos da verdade, como alguém que sabe e vai ensinar alguma coisa para quem não sabe. Apenas como profissionais que vivem as mesmas experiências em situações diversas. Provavelmente a vivência de vocês faz com que vocês tenham até mais compreensão real das coisas, da educação, do que aquela experiência indireta a que nós fomos obrigados por estarmos fora da realidade escolar. Por isso, eu gostaria que, sobretudo durante os debates, que vocês não considerassem nada do que nós dizemos como verdade. Quer dizer, simplesmente colocações para provocar a reflexão de vocês sobre este conhecimento que vocês têm da própria experiência de trabalho. Esse tema, política educacional na alfabetização após 1930, poderia ter até um título diferente. A política de alfabetização das classes populares, porque as nossas classes dirigentes tinham alfabetização para seus filhos quando queriam, quando precisavam ou se interessavam por ela. O problema da política educacional diz respeito a esta extensão das oportunidades educacionais às classes populares. E 1930 é um ano importante nesse processo. Antes disso, nós tínhamos, até na organização formal do sistema de ensino, aquilo que muitos educadores chamaram de dualidade de sistemas. Havia o ensino organizado, normatizado e colocado em funcionamento pela União, que era o ensino destinado à formação das elites. A União cuidava das escolas secundárias e das escolas superiores. Estas eram as escolas que interessavam, porque através delas, nelas se educavam os jovens
das nossas classes dominantes. A chamada instrução popular ficara reservada às regiões, aos estados, já no ato adicional de 1834 e depois na Constituição Republicana de 1891. Essas atribuições não eram privativas, mas, dada a escassez de recurso das nossas instâncias regionais, estados e municípios, eles cuidavam ou não cuidavam da instrução popular. O ensino que realmente contava era o ensino organizado e posto em funcionamento pela União e voltado para a formação dos jovens das classes dominantes. 1930 significa uma radical reorganização do Estado brasileiro em termos de educação. O grupo que assume o poder com a Revolução de 1930 já não é sustentado, como os governos anteriores, por uma fração de classe poderosa e bem identificável. Já não é mais um Estado que se coloca a serviço dos interesses das frações de classe que dependiam da produção e da exportação agrocafeeira. O grupo que assume o poder em 1930 é um grupo que busca apoio em todos os setores organizados da sociedade. O governo Vargas, o governo provisório, e todo o governo que se convencionou denominar como Estado Novo, é um governo que se abre em busca de apoio dos mais diferentes segmentos da sociedade, inclusive dos trabalhadores, que este governo procura manipular e colocar a serviço do seu esquema de sustentação mediante políticas de tipo populista, né? Para o governo provisório, para o Estado Novo, os problemas se colocam em termos de problemas nacionais. Há o problema nacional do petróleo, o problema nacional da indústria, o problema nacional do comércio, o problema nacional da educação. Agora, a União estende as suas preocupações também para a educação popular, para a educação da população em geral, e se organiza para isso. Não é à toa que uma das primeiras providências do governo provisório, já em novembro de 1930, consistiu na criação de um Ministério da Educação e Saúde Pública. Cria-se o Departamento Nacional de Educação, reorganiza-se o ensino secundário, o ensino superior, cria-se o convênio institui-se um convênio de estatísticas educacionais para se começar a ter informações a respeito do ensino. É uma época caracterizada pela atuação já de educadores profissionais. O Evaldo citou bem aqueles reformadores que eram juristas. Nesta época, não. Nós já temos um grupo de educadores que atuam profissionalmente na área da educação. Cria-se, logo em seguida, no mês que vem, nós vamos completar 50 anos, não é? O Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, que teve uma história importante neste país. Depois, em 42, institui-se o Fundo do Ensino Primário. Durante estes governos, fixam-se percentuais obrigatórios de investimentos dos impostos da União, de estados
e dos municípios na área do ensino. Há toda uma reorganização da estrutura jurídica educacional através de muitas reformas, sobretudo das leis orgânicas do ensino, que começam a ser baixadas em 42 e se completam em 1946. Um outro dado fundamental nesta época, em 1945, por um decreto, fixam-se 25% dos recursos do Fundo de Ensino Primário para a educação de adultos analfabetos mediante um plano global do ensino supletivo a ser elaborado pelo Ministério da Educação. Em 47 é criado o Serviço de Educação de Adultos no Departamento Nacional de Educação do Ministério da Educação e Saúde. E nesse mesmo ano de 1947 desencadeia-se a primeira campanha de educação de adolescentes e adultos analfabetos de âmbito nacional, mediante a mobilização para isso de todos os recursos disponíveis nas administrações estaduais do ensino. Por convênios firmados entre o Ministério da Educação e as unidades federadas. Em contrapartida à obtenção de verbas federais, que eram pequenas, os estados se obrigam a criar um serviço de educação de adultos. Nós tivemos esse serviço funcionando até há pouco tempo aqui no estado. Os estados se obrigam a instalar classes de alfabetização de adultos, né, e a fazer funcionar este ensino de adultos analfabetos em seu território. Quer dizer, aos poucos, realmente se define uma política nacional de alfabetização de crianças e de adultos. É claro que numa palestra como esta, a gente não pode aprofundar estes assuntos. Só tentar dar o quadro geral que interessa. Né? Claro que o Estado de São Paulo tem uma história própria nesta área da extensão das oportunidades educacionais, tendencialmente à totalidade dos habitantes. Mas, mesmo o Estado de São Paulo sofreu o impacto desta orientação da política educacional da União. Tanto é assim que em 1931, seguindo aquilo que ocorrera em âmbito federal, cria-se aqui no Estado a Secretaria de Educação e Saúde Pública. Antes era o Ministério do Interior que geria as questões do ensino. Cria-se o Departamento Estadual de Educação, né? O Código de Educação de 1933, de Fernando de Azevedo, aumenta a complexidade desta máquina. Em 1948, em função dos convênios celebrados com a União, se cria o Serviço Estadual de Educação de Adultos. Enfim, dá para acompanhar aqui no Estado de São Paulo também este mesmo esforço de formulação e desenvolvimento de uma política global de alfabetização para crianças e para adultos. Neste sentido, é possível fazer uma observação geral. Se há uma política educacional no país de 30 para cá, a sua essência, de aquilo que ela tem de principal, consiste na busca da extensão de oportunidades de acesso aos serviços da educação ao maior número possível de habitantes. Há, inegavelmente, um esforço nesta direção da extensão das oportunidades de acesso ao ensino
ao conjunto da população. Se isto se realizou e se teve alguma consequência mais séria ou não, é outra questão. Por enquanto, eu estou colocando a questão da existência de uma linha diretora nestes esforços da política pública de educação. O grande problema é saber quem definiu e deu as orientações a essa política. O primeiro ator, neste caso, pode ser designado como processo de formação das massas populares urbanas. Nunca existiu um problema real de educação popular no país enquanto não se formaram massas populares nas cidades. Uma outra faceta desta mesma questão é a seguinte: estrutura de dominação. Nunca existiu também um problema real de manutenção da ordem dominante no país, enquanto não se formaram estas massas populares urbanas. E a vida política era alguma coisa tranquila. Os nossos coronéis, os nossos políticos brigavam entre eles como a Dona Maria briga com a Dona Chiquinha, quer dizer, era tudo em família. Não havia um problema real de desafio à dominação das nossas classes